6, página 97, corpos redondos. No módulo anterior, mostramos que um poliedro é um sólido geométrico formado apenas por faces planas, poligonais. Também mostramos que existem os não poliedros, aqueles que têm já uma superfície curva, tá? Vai ter uma face que é curva. Dentre os sólidos conhecidos como não poliedros, alguns ganham destaque, sendo conhecidos como corpos redondos. Veja exemplos de alguns corpos redondos. Temos o cilindro, o cone, a esfera. Esses três sólidos já foram apresentados no capítulo 3, quando fizemos um estudo sobre os sólidos de revolução. Você se lembra? Os sólidos classificados como corpos redondos possuem faces curvas, podendo possuir ou não faces planas. A figura seguinte, que lembra um modelo de vaso, é outro sólido de revolução, conhecido como corpo redondo. Observe que ele possui também uma face curva, duas faces planas em forma de círculo. Vamos para os exercícios. Vamos lá. Página 119, módulo 46. Bom, na primeira aula, eu havia comentado lá no módulo 51, o exercício proposto, página 118. Só que ele termina, tá? Lá na página 119. Então, a tarefa de casa da aula anterior é a página 118 e 119, tá bom? Então, vamos aqui no nosso módulo 46. Exercício de aplicação. Uma das características marcantes de um poliedro é o fato de que todas as suas faces ficam totalmente apoiadas em um plano. Afinal, são polígonos, no caso dos corpos redondos. Isso nem sempre ocorre, pois nem todas as faces ficam totalmente contidas em um plano quando nele estão apoiadas. Por exemplo, se eu apoio esse corretivo aqui, ó, essa face lateral aqui, ó, ela não fica totalmente apoiada. Ela fica só parte, né, apoiada no plano e a outra no espaço. Em contrapartida, ao colocarmos um poliedro e um corpo redondo sobre um plano levemente inclinado, qual deles deverá rolar com mais facilidade? Então, se a gente põe aqui, ó, deixa eu pegar meu poliedro, vou pegar esse poliedro, vou pegar esse poliedro, e eu colocar essa face, esse plano aqui, a minha tá mais inclinado, olha. Então, eu vejo que o corretivo, ele tende a não parar em momento nenhum, ó. Esse aqui, dependendo como ele tá, ele é plano, ele para. Só que, ó, vou pôr o corretivo aqui, ó, ele não para, tá bom? Então, qual deverá rolar com mais facilidade? Os corpos redondos, tá? Página 120. Recorte do encarte. As planificações de cor azul, cone e cilindro. Monte esses dois sólidos com cuidado e capricho, partindo de sua planificação. Após montar, guarde para uso sempre que for necessário. Então, você vai lá na página 331 e vai ver o encarte lá. Vamos lá? Bom, então esse é o encarte da página 331, onde nós vamos fazer o cone e o cilindro. Esses dois encartes que foram pedidos, né? Sim? Sim. Então, vocês façam e depois tiram fotinha e posta lá na tarefa de casa, tá bom? Grupo temático. No capítulo 3, o texto aborda a fabricação de objetos de nosso cotidiano, tomando como referência a ideia dos sólidos de revolução. O que ocorre na fabricação do peão é a transformação em minutos de um pedaço rústico de madeira em um divertido e clássico brinquedo infantil. Já nos casos dos vasos de cerâmica, a argila bruta é transformada com as mãos cuidadosas de um artesão em belos vasos, também usando a ideia de sólidos de revolução.
Seguindo essa ideia, um pedaço de metal pode ser transformado em um simples parafuso. Aqui, ó, o barro ele é transformado pelas mãos do oleiro em um vaso. Então, aqui, ó, ele fica rodando. Quando nós estudamos sólidos de revolução, nós verificamos que se a gente coloca uma haste e coloca um polígono e gira muito rápido, né? Eu não consigo girar, mas a gente mentaliza que está girando muito rápido, ele tende a fazer uma forma de um cone ou de um... Enfim, várias formas que são os sólidos de revolução, que dá essa superfície curva. Explique qual é a função de um parafuso, como ele funciona e que relação pode ter com os sólidos conhecidos como corpos redondos. Bom, você tem um parafuso aí na sua casa? Tem? Então, qual é a função de um parafuso? Ele tem a função de... Na sua visão. Todos já viram um parafuso. Então, qual que é a ideia que vocês têm de parafuso? O que ele tende? Ele tende a perfurar uma superfície, né? E prender algo, alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui. O parafuso tem a função de prender coisas, como, por exemplo, um pedaço de madeira a outro. Seu princípio de funcionamento se baseia em uma sequência de giros que faz com que penetre em um material, ou seja, preso a uma porca. Pelo fato de ser girado várias vezes, temos a ideia de sólido formado por faces curvas. Então, essa é a nossa... mas se você colocou de outra maneira, deixa a sua opinião aí depois, tá bom? Depois me manda foto. 4. Observe o sólido geométrico seguinte. Olha que bacana. Isso aí é quase um lápis, né? Então, vou pegar esse canetão aqui, ó. Com relação a este sólido, responde ao que se pede. Ele é um poliedro ou um corpo redondo? Bom, ó, é um cilindro, um cone, lá metade de uma, ó, um cilindro, um cone e aqui metade de uma esfera, né? Então, ele é um corpo redondo, tá? É um corpo redondo, pois possui face circular. Ele não possui um nome específico, no entanto, podemos decompor a figura em 3 partes, sendo essas conhecidas. Identifique-se, aqui eu já falei, tá? Cilindro, cone e esfera. Aqui, ó, que ele dividiu. Então, é uma semisfera, né? Porque é metade da esfera, na realidade. Então, um cilindro, um cone e uma semi-esfera, que é a metade da esfera. 5. Procurando mostrar a diferença entre um poliedro e um corpo redondo, uma professora procurava imagens na internet. Então, uma imagem que represente um sólido que não seja corpo redondo olha, aqui, né, a gente tem 2 cones, então, redondo, que também curva, sólido, né, que seria um tronco de um cone. Aqui, eu já vejo faces, não vejo? Vocês conseguem observar que isso aqui é um poliedro, né? Então, a gente já tem as faces planas, poligonais. Então, a letra D, certo? E agora, para nossa alegria, tarefa de casa, página 121. Deixa eu ver se tem. Só 121, tá? Então, é isso aí. Muito obrigada. E agora podem ficar à vontade.